Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, cumprimento também e agradeço a sua disponibilidade. Quando é que convidou o Dr. António Domingos para liderar e elaborar o plano de recapitalização da Caixa? No dia 18 de março de 2016. Nessa altura já tinha o Governo então consciência de que o Vice-Presidente do BPI era a pessoa indicada para vir a liderar a Caixa Geral de Depósitos? Foi essa a avaliação que o Governo fez e, por conseguinte, endereçámos o convite. Portanto, formalizou, de resto, o convite dia 19 de março de 2016, se não estou em erro, e, portanto, o Dr. António Domingos já tinha também essa consciência dessa formalização, ou seja, nessa conversa inicial que falou de 18 de março, informalmente, ele indicou o Governo ao Dr. António Domingos que era essa a sua pretensão. Pode repetir a pergunta, porque eu confesso-lhe que não... Se quando o Ministério das Finanças, presumo que seja o Sr. Ministro, convidou formalmente, dia 19 de março, o Dr. António Domingos para a elaboração deste plano, como referiu, informalmente também lhe referiu essa intenção de vir a liderar a Caixa no futuro? Se o Dr. António Domingos, nessa mesma reunião, me fez... E foi a ele. Vamos ver. Deixe-me ver se eu consigo perceber, para não obrigar a repetir, senão apagamos esta minha declaração, porque ela não responde à sua pergunta. Eu convidei o Dr. António Domingos para uma reunião no Ministério das Finanças para lhe endereçar um convite para liderar um projeto que na altura lhe descrevi e que já temos aqui, inclusive hoje, referido algumas componentes desse projeto que o Governo queria implementar. Passava por um novo plano de negócios, por uma alteração das condições de governação da Caixa Geral de Depósitos, que eram na nossa avaliação, sujeitas a algumas deficiências que teriam que ser alteradas. Uma parte delas tinham seguramente a ver com a questão das remunerações e incentivos. Mas eu dirigi o convite ao Dr. António Domingos. Portanto, não considerou estranho na altura o Sr. Ministro e o Governo, e aliás considerou até normal, que um plano de recapitalização do banco público seja levado por diante por um vice-presidente de um banco privado? Não consigo entender o alcance da sua pergunta. Confesso-lhe, era um profissional com uma experiência absolutamente fora de série no contexto da Banca Nacional, conhecia o sistema bancário nacional, foi a pessoa que nós identificámos, enfim, de uma lista que com certeza imagina que analisámos, como sendo e tendo o perfil adequado precisamente a este fim. O alcance é simples, Sr. Ministro, era saber se não existiu no Governo, nem no Ministério das Finanças, nenhum impedimento, nenhum conflito de interesses, nenhum obstáculo moral a que um vice-presidente de um banco privado português elaborasse um plano de recapitalização do banco público. Não, Sr. Deputado, não há nenhuma restrição, nem ética, nem moral, nem o supervisor a coloca, nem as autoridades de concorrência, porque se assim fosse, nas primeiras reuniões que tivemos, quer com o Mecanismo Único de Supervisão, quer com a Direção-Geral da Concorrência, teriam sido levantados obstáculos a que isso fosse feito dessa forma. É evidente que há aqui uma valoração que eu já referi há pouco, daquilo que é o perfil profissional e ético do Dr. António Domingos, que nos levou a endereçar não só o convite, mas a confiar-lhe esta importantíssima tarefa que foi feita em conjunto com o Governo, junto das autoridades europeias e nacionais. Portanto, o Governo considera normal que o convite formulado a um vice-presidente de um banco privado português em concorrência com o banco público, efetuado a 19 de março, e que até à sua aceitação, presumo que a 21 de março, para esse desafio, o Governo considera isso normal e nunca pediu para que o Dr. António Domingos abandonasse imediatamente as funções que tinha num banco privado concorrente da Caixa Geral de Depósitos. O Dr. António Domingos abandonou a participação nas reuniões, como ele teve a oportunidade aqui de explicar,
do Conselho de Administração do BPI e posteriormente apresentou a renúncia, assim que começou verdadeiramente a trabalhar no plano de negócios. O período que decorre entre o dia 18 de março e o dia 16 de abril, o Dr. António Domingues teve acesso e teve as reuniões que já aqui foram descritas com o Ministério sem nenhum tipo de acesso à informação que pudesse pôr em causa o que quer que fosse daquilo que era a relação profissional dele com o BPI. Sr. Ministro, o Dr. António Domingues demite-se das suas funções do Banco no dia 30 de maio de 2016, do BPI. Eu só estava a tentar era perceber aqui em que parte é que a elaboração de um documento estrutural para o Banco Público por um administrador de um banco privado se enquadra na defesa do interesse público e na esfera do conflito de interesses. De resto, aliás, permita-me este comentário, à parte, já tínhamos assistido muito a isto na concessão das PPPs rodoviárias, em que o concessionário tinha simultaneamente exercido funções no aconselhamento técnico das PPPs a que concorria e na elaboração dos próprios cadernos de encargos. Mas isso era nas estradas e não é na banca. E, portanto, aquilo que eu lhe gostaria de perguntar era que documentos foram entregues ao Dr. António Domingues, vice-presidente de um banco privado na altura, para a elaboração do plano de recapitalização. O Dr. António Domingues teve acesso a um conjunto de informação que, do ponto de vista da informação bancária, é acessível ao acionista. Foi essa o pedido que eu dirigi ao então Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos para disponibilizar ao Dr. António Domingues informação que permitisse fazer e elaborar o plano de negócios neste contexto e com esta delimitação. Foi essa a informação que o Dr. António Domingues teve acesso. Não eram documentos suscetíveis de ferir o sigilo bancário, portanto? A informação foi transmitida diretamente da Caixa Geral de Depósitos para o Dr. António Domingues, tanto quanto eu tenho conhecimento e dada a comunicação que fiz, quer com o Dr. José de Matos, quer com o Dr. António Domingues, que essa possibilidade esteja afastada. Numa carta enviada à nossa Comissão, no dia 10 de abril deste ano, assinada pelo seu chefe de gabinete, à solicitação dos deputados da Assembleia da República aos planos de reestruturação da Caixa, o seu Ministério responde, e vou citar: não se procede ao envio do plano e às diferentes versões dos fundamentos inicialmente aclarados, portanto que não eram só documentos do Ministério das Finanças. Permite-me reforçar a preocupação com a necessidade de evitar imprevisíveis danos causados por uma eventual divulgação no sucesso da implementação do mesmo em contexto de mercado concorrencial, prejudicando o sucesso da operação da Caixa Geral de Depósitos. Subentende-se desta declaração que está, pelo menos aqui, uma eventual violação do segredo de negócio. Concorda? Toda a informação que o acionista pode e deve ter ao fazer um plano de capitalização foi, como deve entender, utilizada. Todos os intervenientes neste processo estão gravados exatamente das mesmas responsabilidades que o acionista tem. Entende-se facilmente que a disponibilização pública não restrita da informação que esteja ao abrigo do segredo de negócio pode, obviamente, ter consequências concorrenciais para a Caixa Geral de Depósitos, e é só isso que enquadra essa resposta e a posição que o Ministério tem mantido. Bom, mas então, se o Dr. António Domingues, administrador em funções de um banco privado português, não tendo nós conhecimento, de resto, na sequência que dá de resposta ao meu colega do Partido Comunista Português, não tendo nós conhecimento de uma assinatura formal de um Service Level Agreement que vincule o Dr. António Domingues e todas as empresas que ele contratou para a realização deste plano, o Governo entende que não se verifica um desrespeito pela eventual divulgação que o mercado concorrencial pode prejudicar na operação da Caixa Geral de Depósitos, ou seja, que não há violação do segredo de negócio. O Dr. António Domingues sabia que estava sujeito a essas obrigações. Numa segunda resposta que o Ministério das Finanças envia também à nossa Comissão, o Ministério das Finanças diz que os deputados da Assembleia da República, portanto um órgão de soberania, pode consultar estes documentos em ambiente seguro e que se excetuam, evidentemente, alguns deles
por decorrência até de disposições europeias, porque se tratam de informações que contendem com interesses protegidos, cuja divulgação pode assumir consequências sistémicas de dimensão difícil de antecipar. A divulgação pública desta informação implicaria uma quebra de confiança irreversível num negócio que assenta nesse pressuposto, adiantando que dados relativos ao segredo de negócio suscetíveis de distorcer a concorrência em claro prejuízo do banco em causa. No entendimento do Ministério das Finanças, os deputados da Assembleia da República, no exercício do escrutínio da atividade do Governo, de uma operação importante como a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, têm que consultar os documentos com receios de violação do segredo de negócio, e o Dr. António Domingos, vice-presidente de um banco privado, sem ter assinado um acordo de confidencialidade, não correria esse risco. É isto o entendimento? Eu relembro, Sr. Deputado, que esta audição está a ser transmitida pela televisão. E, portanto, há, de facto, uma diferença naquilo que é o tipo de informação que eu posso e devo comentar aqui e outra que o Sr. Deputado possa ter acesso num ambiente seguro, protegido desta violação. É evidente que estamos a falar, e isto é absolutamente natural, Sr. Deputado. É a 11ª vez que eu venho a esta Assembleia e a comissões responder sobre questões sobre a Caixa Geral de Depósitos. Eu gostava que o Sr. Deputado se recordasse quando é que isto aconteceu com qualquer outro processo e já agora que se recordasse se em algum dos outros planos de reestruturação da banca, que foram vários e variadíssimos com a intervenção de dinheiros públicos, se tal informação foi exposta ao público e nesta Câmara dessa maneira. Não me virá dizer com certeza que na altura não havia escrutínio nem transparência. Estamos apenas a falar, Sr. Deputado, de matéria que de facto não pode ter essa exposição, até porque a Caixa Geral de Depósitos é um banco, tem as portas abertas, vive em concorrência de mercado e essas cautelas têm que ser tomadas. Sr. Ministro, não sabia que a divulgação ao público do que se passa nos trabalhos parlamentares eram antagonistas da transparência e do exercício das instituições. É uma realidade nova e é um conceito de transparência daquele diferente do meu, mas que, em todo o caso, respeito. O Dr. António Domingos disse que a informação que teve acesso era pública. O Governo e o Governador de Portugal dizem que era informação pública e informação agregada. Eu pergunto-lhe, é possível fazer um plano de reestruturação de um banco apenas com acesso à informação pública? O plano de negócios da Caixa Geral de Depósitos foi elaborado com informação que o acionista, na sua qualidade de acionista, pode ter acesso. Que não é pública. Está a falar que é pública no sentido de ela poder estar exposta num site? Não, como entende. Isto faz parte da relação acionista do Estado, de investidor num ativo que é seu, e essa informação, obviamente, vai para além daquilo que é a camada, chamemos assim, de informação, que é tornada pública em relatórios, em sites e em material diverso, que obviamente não tem essa natureza. Pública. Entre março e outubro, ficou de alguma maneira claro que os gestores da Caixa Geral de Depósitos estariam isentos de apresentar declaração de rendimentos e património por decurso das alterações ao Estatuto de Gestor Público. Concorda? Ficou claro para quem, Sr. Deputado? Para o Governo. Para o Governo, não. Quando o Sr. Ministro diz publicamente, no dia 25 de outubro, que não há qualquer lapso, os corpos dirigentes da Caixa Geral de Depósitos têm que prestar contas ao acionista e aos órgãos de controle interno e estão disponíveis para revelar essa informação ao acionista. E quando no dia 26 o Secretário de Estado Mourinho Félix diz sim, foi intencional, sabíamos que isto, o fim do escrutínio público dos rendimentos dos novos gestores da CGD, seria uma consequência da sua retirada do Estatuto de Gestor Público. Ficou claro que entre março e outubro, essa isenção de apresentação de declaração de rendimentos estava assegurada. Eu já respondi há pouco que o que essas declarações tinham como objetivo, num momento de enorme perturbação
da vida da Caixa Geral de Depósitos, que foi, aliás, motivada por comentários não apropriados feitos em público sobre esta matéria, e quando eu digo não apropriados é não corretos, não exatos do ponto de vista jurídico, o que o Governo quis sempre fazer nesse momento, e num período em que havia uma enorme discussão jurídica em torno do facto, foi garantir que nunca, em momento algum, qualquer que seja a interpretação jurídica que se tenha das consequências dos diplomas, do diploma que foi aprovado e da sua interação com a legislação existente, nunca, em momento algum, a transparência, o controle e a supervisão sobre a matéria que tem a ver com declarações de patrimónios foi posta em causa. Bom, Sr. Ministro, eu percebo o que diz, mas quando o seu Secretário de Estado diz aqui na Comissão que foi intencional isentar os gestores da Caixa Geral de Depósitos desse dever, alegando que se manteria o escrutínio dos membros no âmbito do regime geral das instituições de crédito e das sociedades financeiras, seria indiferente porque o escrutínio se manteria. Denota, concordará comigo, que inculca, uma certa indiferença quanto à formalidade de escrutínio. Está de acordo? Eu não estou aqui para comentar as indiferenças sobre a formulação do escrutínio. O que eu lhe posso garantir é que esse escrutínio nunca esteve em causa, esse escrutínio foi executado, estava garantido e a interpretação que se pretendeu nesse momento, através de declarações do Sr. Secretário de Estado e 2 dias depois minhas sobre essa matéria, foi precisamente garantir a todos aqueles que estavam, se calhar até de forma perplexa, a assistir a esta discussão, que, e por ser verdade, o escrutínio às declarações feita através do Estado estava e sempre esteve garantido. As declarações são de anteontem do Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro? E são iguais às minhas de hoje. Não são as que o Sr. Ministro se referiu numa resposta à minha pergunta? Eu não sei exatamente... Eu reformulo. O Sr. Secretário de Estado anteontem, o Sr. Ministro diz que o escrutínio estava garantido, e eu, confrontando com as declarações do Secretário de Estado anteontem, o escrutínio estava garantido apenas no regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras à data, correto? Quando eu digo que o escrutínio estava garantido, é que todas as entidades, quer setoriais, quer o acionista, mesmo na interpretação que estava a ser dada, que não era correta, de uma alteração legislativa, estavam em condições de executar esse escrutínio. Todas as atividades declarativas à IGF, aos órgãos de governo internos da Caixa Geral de Depósitos estavam garantidas. Foi essa a interpretação que entenda, Sr. Deputado, entendemos por bem naquele momento fazer, porque era importante tranquilizar todos, de que em qualquer cenário, mesmo que decorresse de algo que não era intencional, essa transparência e esse controle estavam assegurados. Quando é que houve esse entendimento? Entendimento que estavam assegurados desde sempre. Não é quando se tornou público em outubro, pois não? Não, a celeuma pública em outubro, não? As declarações tinham sido entregues à IGF, tinham sido entregues aos mecanismos de governação da Caixa Geral de Depósitos e vieram posteriormente ser entregues também ao Tribunal Constitucional. Não deixa de ser estranho, confrontando essas suas declarações com aquilo que o Dr. António Domingos diz em abril, numa carta que lhe enviou, diz de resto também numa outra carta de novembro que lhe envia, onde diz taxativamente que essa era a condição, aliás, que o levou a convidar os outros administradores em seu nome. Voltamos então a um conjunto de conversas esporádicas, como já referiu. Alguma vez foi taxativamente aceita ou negada esta condição ao Dr. António Domingos? Na Carta de Abril, Sr. Deputado, não há nenhuma referência a declarações nem a Tribunal Constitucional. Há nos anexos, Sr. Ministro. Os anexos de sugestão de alteração do Estatuto de Gestor Público. Não há nenhuma referência a Tribunal Constitucional, nem a património, nem a declarações. Há nos anexos, Sr. Ministro. Sr. Deputado, não há.
E, portanto, não havia necessidade nunca dessa declaração que o Sr. Deputado faz. Nós já debatemos isso anteriormente. Há uma interpretação, há um juízo, que aliás são palavras do Dr. António Domingos nesta comissão sobre esta matéria. Há uma interpretação distinta feita pelo Ministério. O compromisso reafirmado sempre e transposto para a lei, em termos com o decreto-lei, foi a da isenção integral do Estatuto de Gestor Público, e foi em torno dessa matéria que todas as discussões foram mantidas. Portanto, o Sr. Ministro nunca procurou persuadir o Governo e o Sr. Primeiro-Ministro da isenção da declaração de rendimentos dos administradores da Caixa de Depósito. Essa questão não foi debatida dentro do Governo. Essa questão, aliás, o Dr. António Domingos também já o referiu, não foi por ele sequer levantada junto do Primeiro-Ministro, nas discussões, nas conversas mantidas diretamente entre o Dr. António Domingos, o Ministério das Finanças e o Primeiro-Ministro. Essa questão não estava colocada dentro do Governo. Com as suas explicações, podemos então deduzir que o Dr. António Domingos mentiu. Mentiu à Comissão e mentiu aos outros administradores quando os convidou com esse pressuposto como base para o convite e para a aceitação do cargo. Fará jus a que eu não vou, obviamente, sequer tentar responder à sua pergunta nem ao seu comentário. É uma conclusão do Sr. Deputado. A única coisa que lhe faço é recomendo-lhe a leitura atenta da declaração do Dr. António Domingos sobre o assunto, em que ele muito claramente refere aquilo que era o seu juízo. Não acho que haja aqui nenhuma mentira, mas não é essa, enfim, não me compete a mim estar a ir mais longe do que aquilo que acabei de dizer. Portanto, durante todo o alarido que publicamente esta questão deu, durante todas as reuniões, eventualmente, que existiram dentro do Governo sobre esta matéria, nunca foram trocadas ideias com o Dr. António Domingos, dando-lhe conta de como estava a decorrer o debate no seio do Governo, nem nunca o Dr. António Domingos lhe pediu esclarecimentos sobre a posição que o Governo estava a formar sobre o assunto. O que não deixa de ser, Sr. Ministro, caso a sua resposta seja negativa a estas duas questões, um pouco estranho, ainda por cima, considerando, como me sugeriu e bem, à luz do depoimento do Dr. António Domingos, porque esta demissão, considerando estas declarações, ocorre por tudo, mas menos por um pretexto de erro de percepção mútua. Estamos em erros de percepção triplo e quádruplo, sabe, Sr. Deputado? Não há nenhum alarido. Não há nenhum alarido em nenhuma das cartas do Dr. António Domingos. Não há nenhum alarido na carta de renúncia do Dr. António Domingos, que aliás é totalmente omissa face a esta questão. Assim como é a carta de abril de 2014, assim, Sr. Deputado, como é omisso todos os anexos da carta de 2014. E, portanto, alaridos podemos querer encontrar, mas não há nenhum alarido sobre isso. E, portanto, a resposta, de facto, é não às perguntas que me colocou e penso que o que é necessário, eu volto muito brevemente a referir esta matéria, porque, na verdade, é aquilo que me tem trazido pela 11ª vez a esta Comissão. Nunca nenhum sucesso tão grande de um governo numa matéria financeira foi tão escrutinado, tão questionado. Foram 11 vezes com esta que eu venho aqui e que falamos de Caixa Geral de Depósitos, não há nenhum alarido a não ser aquele que se tenta levantar com algumas matérias em torno desta questão.